E aí, meus queridos, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de Matemática 2, certo, pessoal? Nós vamos agora começar aqui no livro 2, certo? Nesse livrinho aqui, ó, no livro 2, nono ano, certo? Livro SAS, certo? Esse livro aqui do material que a gente está utilizando. Qual é a parte que vai ficar para nós aqui desse livro 2? É justamente a parte que fala sobre geometria, certo? Então vai lá do capítulo 9, 10 e 11. Quer dizer, capítulo 8, 9 e 10. Essa parte que nós vamos começar aqui a falar, pessoal, ele está no capítulo 8, certo? Começa aí na página, deixa eu dar uma olhada aqui no meu livro, página 43, e nós vamos falar de perpendicularidade, projeção ortogonal e desenho em perspectiva. Gente, para essa nossa próxima prova, que vai ser a segunda avaliação bimestral, nós vamos falar, eu vou colocar para vocês, para a nossa prova, o capítulo 8 e o capítulo 9. Esse assunto aqui é o capítulo 8, certo? Que nós vamos falar sobre ele hoje, nós vamos encerrar ele hoje. Nós vamos começar agora e vamos finalizar ele hoje ainda, nessa aula. O capítulo 9, pessoal, já vai ser para as próximas 2 ou 3 aulas. Mas aí o capítulo 9 é um conteúdo que não é nenhuma novidade para vocês. Nós vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Todo o capítulo 9, se vocês tiverem a oportunidade de observar, vai ser somente sobre o Teorema de Pitágoras. Vocês sabem que o Teorema de Pitágoras é aquela relação que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E aí nós vamos utilizar essa definição nas mais variadas situações. Nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras no quadrado, no triângulo, certo? Nós vamos ver, quando chegar lá no conteúdo, nós vamos ver isso aí. A princípio, nós vamos começar aqui falando sobre o capítulo 8. O capítulo 8, pessoal, ele é mais assim um capítulo de você entender o que a gente vai explicar. Não vai ter cálculo, certo? Tem algumas definições que a gente precisa entender, mas assim, o que eu vou mais cobrar na prova vai ser mais o capítulo 9. Capítulo 8 eu vou cobrar sim, principalmente a parte teórica que tem aqui nas questões da página 45, certo? Que são muito importantes, tá bom? Então, para a gente começar esse assunto, nós vamos começar aqui a falar, meu povo, sobre ângulo reto e retas perpendiculares. Gente, olha, o que eu vou falar aqui, vocês já sabem, então não tem nenhuma novidade para vocês. O que vai acontecer depois, nesses dois lados aqui, são coisas simples, coisas bem tranquilas. Vocês vão conseguir entender o que eu vou explicar. Então vamos lá. O que é ângulo reto, pessoal? Ângulo reto, deixa eu colocar aqui, ó. O ângulo reto. Isso aqui é uma definição que a gente já vem trabalhando com ela desde o 6º ano. 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, 1º ano do ensino médio, 2º e 3º. Sempre você vai, quando você for trabalhar com a parte matemática, parte de geometria especificamente, sempre vai aparecer essa definição, quer dizer, vai aparecer esse cidadãozinho aqui, ó, de ângulo reto. E o que é um ângulo reto, né? Ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus. Qualquer ângulo que mede 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. E o que vem a ser retas perpendiculares, pessoal? Retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas concorrentes. Vou fazer o desenho aqui para vocês entenderem. O que são retas concorrentes mesmo? São aquelas retas que se cruzam, né? Que se encontram em apenas um ponto, certo? Só que, dentre essas retas concorrentes, aquelas retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus vão ser aquelas retas que a gente vai chamar de retas perpendiculares. Então, quando é que eu vou ter retas perpendiculares? Quando eu tiver duas retas que se cruzam, duas retas concorrentes, por exemplo, você tem essa retinha aqui, ó, a reta R e a reta S, ó. Observa que as duas retas, elas se cruzam, certo? Se cruzam formando, ó, 4 ângulos de 90 graus. Isso aqui é muito fácil. Reta S de São Paulo, certo, pessoal? Isso aqui é uma definição muito simples. Então, feita essa recapitulação do que é essa definição de ângulo reto e ângulos perpendiculares, vamos ver aqui o que aqui vem a ser essa história de projeção de uma figura geométrica sobre uma reta. Projeção, pessoal. Imagine a seguinte ideia de projeção. Projeção, a gente procura entender o seguinte, a ideia que vocês têm que ter de projeção é o que aparece do outro lado, certo? A primeira ideia que você tem que ter é isso, o que vai aparecer do outro lado. Como, por exemplo, você está diante do espelho, né?
O que vai aparecer do outro lado, lá no espelho? Né? Você não vai ter nenhuma surpresa, né? Vai aparecer seu rosto, né? Tudo bem, então vamos lá. Ó. Então, por exemplo, eu tenho essa reta aqui, ó, porque nós estamos falando de projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre uma reta, a reta S. Eu quero saber o seguinte, olha, eu tenho essa reta S e o pontozinho P. Esse pontinho P fora da reta. Pessoal, o que vem a ser projeção ortogonal? Eu tenho esse ponto P. Imagina que o ponto P, pessoal, olha, você tem que pensar assim, o ponto P, ele está aqui de frente para o espelho, certo? O ponto P está de frente para o espelho S. Quando você está de frente para o espelho, o que vai aparecer é a sua imagem, não é? Então vamos imaginar, o P está de frente para o espelho, se penteando os cabelos. Imagina, né? Um ponto penteando os cabelos. O que vai aparecer no S? Um outro ponto P. Só que essa projeção, essa imagem dele que vai aparecer, tem que estar na mesma posição e como se fosse a distância entre outros sem iguais, né? A distância do ponto P para a reta é a mesma da reta para o ponto P. Então, ó, o que vai aparecer vai ser esse outro pontinho aqui, ó, como se fosse a imagem dele. Vou chamar de P'. E essa distância tem que ser, ó, pessoal, ó, tem que ser perpendicular, certo? Então, qual vai ser a projeção? O que é a projeção de um ponto sobre a reta? Olha, o que é a projeção de um ponto sobre uma reta? Vai ser o próprio ponto. Sendo que essa projeção, esse traçadozinho, pessoal, isso aqui tem que ser perpendicular. É como se você traçasse uma reta perpendicular a essa outra aqui. Sempre tem que ser perpendicular. Esse traçadozinho, ó, que mede a distância entre os dois, tem que ser perpendicular a uma reta. Gente, agora observe essa situação bem aqui, viu, Graciliano? Graciliano, né? Graciliano. Olha aí, você tem a reta S e observa que você tem esse segmentozinho de reta. Segmento de reta AB. Você tem a reta S e o segmento de reta AB. Gente, o segmento AB está de frente para o espelho S. O segmento AB está de frente para o segmento S. O que vai aparecer no segmento, não, gente, desculpa. O segmento AB está de frente para o espelho S. O que vai aparecer no espelho aqui? O que vai aparecer na reta S? O que vai ser projetado? Se eu for projetar essa imagem, o segmento AB, sobre essa reta, o que vai aparecer nessa reta? Observa, vai ser o próprio segmento AB. Vai ser um outro segmento com o mesmo tamanho, certo, do segmento AB. Ó. Basta você pegar o ponto A, que é a primeira extremidade, ó, fazer esse traçadozinho perpendicular à reta. Ponto B, a outra extremidade, fazer esse traçadozinho, ó. Observa aí, perpendicular à reta. Aí você tem, ó, o A' e o B'. Então observa. Cara, esse ar-condicionado aqui tá fazendo eu tossir. Só um instante aí. Então observa. Você tem o segmento AB. O que vai ser projetado? Quando você projetar a imagem dele, quer dizer, não é nem a imagem dele, é quando você projetar ele nessa reta, o que é que vai aparecer lá? Qual vai ser essa projeção? O que é essa projeção? Vai ser um outro segmento com o mesmo tamanho do segmento AB. Agora tem um detalhe. Observe. Se esse segmento ele é paralelo à reta, observa. Se o segmento é paralelo à reta, a sua projeção tem o mesmo tamanho que o segmento. Observe, o segmento AB e o segmento AB é paralelo à reta S. Então significa dizer que o A', o segmento A', certo? Ele tem o mesmo tamanho que o segmento AB. Então essa informação é muito importante, gente. O que eu vou falar aqui vai dar para você responder a questão 1 e 2 da página 45. Observa que o segmento AB é paralelo à reta, então a projeção dele, que é o A', B', tem o mesmo tamanho que o AB. Ah, professor, isso seria muito importante? É sim, sabe por quê? Eu vou te dar um outro exemplo aqui. Olha aí, olha só, olha lá. Olha o que vai acontecer aqui, viu, Emanuel? Se liga aí, eu vou até aproximar aqui a imagem para vocês poderem entender o que eu vou falar aqui. Vocês se lembram, quando eu falei do segmento AB, quando ele era paralelo à reta, observe que o segmento AB aqui, ele está sendo paralelo à reta? Não, ele está inclinado em relação à reta, né? Mas ele vai ter projeção? Vai. A projeção você vai fazer da seguinte forma, pessoal. Você vai pegar essa primeira extremidade, vai fazer a projeçãozinha dela, ó, perpendicular à reta, certo? Tá aqui o ponto A'.
vai pegar aqui o ponto AB, ó, o ponto B, fazer a projeção dele, ó, certo? O ponto B'. Agora observe o segmento AB, ó, segmento AB, e a projeção dele, o segmento A', B'. Observa que o segmento AB, esse B aqui ficou bem esquisito, não foi? Mas vamos lá, ó. Esse segmento AB, ele é maior do que o segmento B'. Então observa, se o segmento for inclinado em relação à reta, a sua projeção vai ser menor do que ele. Observa que aqui, olha, o segmento, ele é paralelo à reta. Então, ele vai ser igual à projeção dele. Tem a mesma medida da projeção. Agora observa aqui, olha, o segmento está inclinado em relação à reta. Então observa que a sua projeção, o A', B', é menor do que o segmento AB, certo? Vamos continuando. Vocês estão conseguindo ver o segmento XY, segmento X e o segmento Y, quer dizer, o segmento XY, né? Extremidade X e extremidade Y, não, Kaique? Gente, qual vai ser a projeção? Agora imagina, olha, imagina. O que vai ser a projeção desse segmento aqui nessa reta T? Gente, imagina. Pensa assim, professor, como é que eu tenho que mentalizar? Como é que eu tenho que criar essa situação na minha cabeça? Imagina o seguinte, ó. Na primeira situação, vamos supor que eu vou colocar uma lanterna em cima do segmento AB. O que vai aparecer lá embaixo não vai ser a sombra do segmento AB na reta, não é? Se você pegar, ó, o seu lápis, o seu grafite, ó, por exemplo aqui, ó, porque não vai dar certo por causa... Mas deixa eu ver aqui se vai dar certo com a luz. Não vai dar certo não. A luz é bem fraquinha. Mas se você pegar uma lanterna, certo? Pegar uma lanternazinha e botar aqui, pessoal, ó, uma luz em cima do grafite, você vai ver que o que vai aparecer lá embaixo é a sombra do grafite, né? E se o grafite, se no caso a caneta estiver paralela à folha, a sombra vai ser do tamanho da caneta, certo? Se você botar inclinado, a sombra vai ser menor do que a caneta. Agora, se você botar a caneta assim, ó, perpendicular à folha, certo? O que vai aparecer lá embaixo? Certo? O que vai aparecer nessa situação aqui, olha? Se o segmento de reta for perpendicular em relação, for assim, estiver na posição vertical em relação à reta T. O que vai aparecer aqui, pessoal? O que vai ser projetado aqui, observa, se você colocasse uma lanterna aqui em cima, né, desse segmento, o que seria projetado aqui seria somente um ponto, não é não? Porque o ponto X ele não está nem para a direita nem para a esquerda, ele está em cima do Y, né? É como se ele estivesse perpendicular à reta T. Então o que vai ser projetado aqui, ó, vai ser somente um ponto, certo? Um ponto que eu posso chamar de ponto X. O ponto X vai ser congruente ao ponto Y, né? Vai ser o ponto X e o ponto Y no mesmo ponto. Então observe. Se o segmento for vertical em relação à reta, a sua projeção é um ponto. Se o segmento for paralelo em relação à reta, deixa eu tirar o zoom aqui, diminuir o zoom. Se o segmento for paralelo em relação à reta, o que vai acontecer? O segmento tem o mesmo tamanho da projeção. Se o segmento for inclinado em relação à reta, a projeção é menor do que o segmento. Se o segmento for vertical em relação à reta, a projeção dele vai ser um ponto. Tranquilo? Pois é. Vamos ver agora aqui a segunda situação. Gente, nós temos agora dois segmentos. Um segmento, né? O segmento R e o segmento S. Olha essa situação, gente. No primeiro momento eu mostrei para vocês, ó, deixa eu fazer essa divisória aqui, certo? Eu mostrei para vocês um segmento paralelo à reta. Quando é paralelo, gente, grava isso. Segmento paralelo à reta, projeção, mesmo tamanho do segmento. Segmento inclinado em relação à reta, projeção menor do que o segmento. Segmento vertical em relação à reta, projeção é um ponto. Agora, se o segmento estiver nessa posição, pessoal, o segmento RS, você vai ter que projetar as duas extremidades. Como é segmento, você vai ter que projetar a primeira extremidade, essa projeção tem que ser perpendicular em relação à reta e projetar a outra extremidade. Observa que nessa situação, não vai dar para você projetar o ponto R, não é? Ponto R de Raíssa.
certo? Não dá para você projetar porque ele já está na reta. Você só vai projetar o ponto S, ó. Vai ser esse aqui, ó. Projetando o ponto S, você vai ter R e S linha. Gente, observa. Quando você vai acontecer o que aconteceu aqui quando o segmento é inclinado em relação à reta. Se o segmento for inclinado em relação à reta, independente de uma das extremidades estar ou não na reta, aqui as extremidades dele não estão. Já aqui uma extremidade está na reta. Então, independente de um desses dois casos, sempre a projeção vai ser menor do que a reta. Olha, o segmento, quer dizer, menor do que o segmento RS, ele é maior do que o segmento RS', certo? Aqui, olha, o segmento AB, que é o segmento inclinado, é maior do que a projeção dele, ó, o segmento A'B', certo, meus queridos? Tudo bem? Pois é. Vamos para frente. A princípio, esse capítulo 8 é só falando de projeção. Projeção sobre a reta e projeção sobre o plano. Certo? Vamos ver agora aqui a projeção de algumas figuras geométricas sobre o plano. O que é um plano? Você imagina um plano como uma folha do seu caderno. É uma superfície onde você pode apoiar a sua mão. Certo? Então imagina, qualquer superfície onde você consegue apoiar a mão espalmada, né? É o que a gente vai chamar de plano. Ou seja, a folha do caderno. Então vamos lá, deixa eu só apagar o quadro aqui para a gente poder continuar a explicação. Isso aqui é muito fácil, gente. Vamos lá. Alô, dona Vilma. Vamos agora falar sobre projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre um plano. Vocês vão encontrar aí na página 46, viu, dona Rainara? Página 46, filha. Abra o livro aí na página 46. Então, olha, projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre o plano. Então, vamos aqui considerar esse planozinho, o plano alfa. Estou desenhando uma folha de caderno aqui, certo? No quadro. Plano alfazinho, esse planozinho aqui. Gente, eu tenho esse plano, vou até aproximar a imagem para vocês poderem enxergar. Viu, Kaique? Deixa eu ajeitar aqui. Espera aí. Bora lá. Quem sabe faz ao vivo, ó. Gente, olha, presta atenção aqui. Plano alfa. E eu tenho esse pontinho aqui, gente, fora do plano. Vou chamar esse plano aqui, esse pontinho aqui, ponto I de Isabela, não é não? Gente, imagina aqui, imagina aí na cabeça de vocês, imagina uma moeda flutuando em cima de uma folha de papel. Você se depara com essa situação de uma moeda flutuando em cima de uma folha de papel. Aí você diz, eita, vamos ver o que vai acontecer se eu botar uma lanterna em cima dessa moeda. Quando você colocar a lanterna em cima da moeda, o que vai aparecer na folha de papel? Vai aparecer a sombra da moedinha, não é? Da mesma forma, imagine que esse pontinho aqui seja uma moeda. Se eu colocar uma lanterna em cima dele, o que vai aparecer aqui embaixo vai ser a sombra dessa moedinha, que é o que a gente vai chamar de projeção. Vai ser a projeção dessa moeda. Então observa, qual vai ser a projeção de um ponto sobre um plano. Lembrando que isso aqui é perpendicular, né? Vai ser o próprio ponto I de Isabela, não, dona Isabela? Só isso e nada mais. É só isso. Quando você tiver com dúvida nessa parte de projeção, imagina você colocando uma lanterna em cima da figura. O que vai aparecer lá embaixo? É a projeção dela, é a sombra, é a projeção. Certo? Continuando. Dando uma dividida aqui, deixa eu ajeitar aqui a lousa para todo mundo enxergar. Continuando aqui, só um instante. Criançada, imagina o segmento AB. O segmento AB, vamos supor que ele está na posição vertical. Ele está na posição vertical em relação ao plano, certo? É como se você pegasse, pessoal, olha a sua canetinha aqui, olha, e colocasse assim nessa posição sobre a folha. Só que ela não vai tocar a folha. Se eu colocar uma lanterna em cima desse grafite aqui, desse lápis, o que vai aparecer aqui embaixo? Vai ser somente a sombra dessa caneta, só que na posição vertical. No caso, essa sombra vai ser o quê? Vai ser um ponto, não é não? Se você observar, ó, a sombra desse segmento aqui sobre o plano, a projeção dele vai ser esse aqui, ó, vai ser justamente esse pontinho aqui, ó, certo? Que vai ser perpendicular em relação ao plano. Vai ser o ponto A, coincidente com o ponto B. Gente, agora observa.
Se eu tenho aqui nessa situação, ó, o segmento CD ele está inclinado em relação ao plano. Como é que eu posso mentalizar essa situação, professor? Olha, nessa situação aqui, ó, deixa eu só subir um pouquinho aqui a imagem. Nessa posição, ele está na posição paralelo, certo? O segmento CD ele está inclinado em relação ao plano. Então, ele é como se ele estivesse assim, ó, nessa posição inclinada. Lá embaixo, o que, é que vai aparecer? Vai aparecer um outro segmento. Só que da mesma forma que acontece na reta. Vocês estão lembrados que se o segmento for paralelo à reta, então a projeção tem o mesmo tamanho do segmento. Se porventura o segmento for inclinado em relação à reta, a projeção dele vai ser menor do que o segmento. Então você vai ter aqui a projeçãozinha dele aqui, ó, projeta o ponto C e vai projetar o ponto D, certo? Projeção tem que ser perpendicular. Então, ó, C' e D'. Essa medida aqui, pessoal, ó, ela é menor do que o segmento CD. Então, ó, o segmento CD ele é maior do que a projeção dele, C', D'. É só isso e nada mais. Não, professor, você está brincando. É só isso aí mesmo. Estou dizendo. Vamos ver agora um outro exemplo bem aqui, pessoal, bem interessante. Gente, imaginem agora, nessa situação que você tem um CD, certo? Um CD daquele CD que você usa de jogos. Esse CD ele está flutuando sobre uma folha. Imagina essa situação aí, né, não, Kaique? Um CD flutuando sobre uma folha, certo? Como é que vai acontecer, pessoal? Aí você tem aquela curiosidade, cara, o CD está voando sobre a folha, eu vou botar uma lanterna em cima desse CD aí para ver o que vai aparecer lá embaixo. Quando você coloca uma lanterna aqui em cima, pessoal, o que vai aparecer lá embaixo? É a sombra de quem? Do CD. Então vai aparecer a sombra do CD, vai ser um outro CDzinho, só que é a sombra dele, ó, nesse formatozinho, ó. Aí você vai ter a projeção dele, ó, essas projeções aqui, tudo perpendiculares em relação ao plano. Você vai projetar essa imagem lá na figura. Dá para entender aí, meu povo? É muito fácil. Você pensa dessa forma, o CD está voando, cara, então eu vou pegar a lanterna, ver o que vai aparecer lá embaixo dele. É a própria sombra, somente a sombra do CD. Tranquilo? Agora imagina o seguinte. Vou virar aqui. Já volto. Gente, nessa primeira situação, eu considerei o CD ele paralelo ao plano, certo, pessoal? Paralelo em que sentido? Ele na posição dele normal, ó, como se ele estivesse assim, paralelo ao plano, ele estivesse nessa posição assim, certo? Estou considerando ele assim, certo? Paralelo ao plano. Vou agora considerar o CD na posição inclinada. Pega o CD, ó, ele está assim na posição paralela ao plano e você vai girar para ele ficar desse jeito, certo? O que vai acontecer, cara? Vai acontecer uma coisa muito impressionante, olha. O CD agora nessa posição, ele está como se ele estivesse na posição vertical, né? Inclinada, né? É como se ele estivesse na posição perpendicular em relação ao plano. Você virou o CD, tá aqui, girou 90 graus, certo? Aí você, cara, o CD estava voando, ele virou agora 90 graus, ele está nessa posição. O que vai aparecer lá embaixo? Imagina, pessoal, coloca uma lanterna em cima do CD nessa posição vertical. O que vai aparecer lá? Vai aparecer o mesmo formato que apareceu aqui na primeira? Não vai. Se você observar, se ele estiver na posição perpendicular em relação ao plano, o que vai aparecer lá é uma linha, não é? Vai ser o que? Um segmento de reta. Vai aparecer isso aqui, ó. Você vai ter essa projeção desse lado aqui, ó, e a projeção desse outro lado aqui, ó, que vai estar entre ele, é a sombra do CD, ó, e vai projetar esses pontinhos aqui, ó. Lembrando que essas projeções aqui, pessoal, não, são perpendiculares, tá bom? Aí você vai ter aqui um segmento. Então observa, olha. Se você tem um círculo, no caso o CD, se você tem um círculo aqui, ó, esse círculo, certo? Se ele tiver no sentido, pessoal, se ele tiver paralelo em relação ao plano, certo? Na posição normal, ele está paralelo em relação ao plano, então a projeção dele vai ser o próprio círculo, vai ser um outro círculo, certo? Com o mesmo tamanho, com o mesmo diâmetro, certo? Tá bom? Que vai aparecer lá embaixo. Você tem um círculo aqui na posição paralela, então o que vai ser projetado lá é a sombra do círculo dele, certo? Nessa posição. Agora, se você pegar o CD, pessoal, e colocar ele nessa posição perpendicular em relação ao plano, certo? Como é que a gente tem que imaginar em relação ao plano? Você está aqui o CD nessa posição e gira ele 90 graus. Ele vai ficar assim, ó, perpendicular em relação ao plano. Aí você projeta a imagem dele, que vai aparecer é uma linha, um segmento de reta. Tudo bem, meus queridos? Vamos para frente. Gente, o que acontece? Agora eu tenho uma situação
tridimensional. Eu tenho aqui uma bola de futebol de salão, certo? Essa bola de futebol de salão, ela está flutuando sobre o plano alfa, plano beta e de frente ao plano alfa. Gente, imagina a seguinte situação, olha, se eu colocar uma lanterna em cima dessa bola, o que é que vai ser projetado lá no plano beta? Imagina, eu coloco uma lanterna aqui em cima, o que é que vai ser projetado? Vai ser projetado uma bola também nesse formato tridimensional. Não vai, olha, no plano, em qualquer plano alfa ou beta, você não tem figura tridimensional não, é só dimensional quer dizer, entendeu, pessoal? Deixa eu ajeitar aqui. Então, ó, se você colocar a lanternazinha aqui, ó, o que vai ser projetado lá embaixo? Vai ser projetado uma circunferência, quer dizer, vai ser projetado um círculo. Circunferência não, vai ser projetado um círculo que vai ter as dimensões do diâmetro da circunferência. Ó, você está vendo aqui, ó, você tem essa bolinha aqui, ela tem essa circunferência aqui, ó, na horizontal e esse aqui na vertical. O que vai ser projetado? Esse círculozinho aqui, ó, esse círculozinho aqui na horizontal. Então você vai ter um círculo aqui nesse formato, ó. Certo? Você vai ter esse círculozinho aqui, não é uma bola, não é uma esfera. Se lembrando que a bola, ela tem o formato de uma esfera, né? Então vai ter a projeção de uma circunferência, é a sombra dela que vai aparecer embaixo. Agora se eu colocar a lanterna, pessoal, aqui, ó, nesse sentido, atrás da bola, o que vai ser projetado lá? O mesmo que foi projetado aqui embaixo, certo? É só questão de perspectiva, tá bom? Então, ó, o que vai ser projetado aqui? Vai ser projetado uma outra circunferência, pessoal, com o mesmo diâmetro que a primeira, ó. Aí você faz as projeções, ó, essa projeçãozinha aqui, certo? Lembrando que tem que ser perpendicular. E tá aqui a imagem dela, tanto na parte de baixo, ó, o que vai ser projetado embaixo é uma circunferência, certo? Com o mesmo diâmetro da esfera. E o que vai ser projetado na esquerda aqui, na esquerda nesse plano alfa? Vai ser uma outra circunferência. Essa circunferência e essa são as mesmas projeções, só que em posições diferentes. Tranquilo? Só isso aí, é só isso, não muda nada. Bom, bora pra frente. Gente, presta atenção no que vai acontecer agora. Eu tenho aqui um cone. O que é um cone? Imagina a casquinha de sorvete, né? Vocês já comeram aquela coxinha no cone, né? O cone vai ser aquela embalagem onde coloca as coxinhas, né? Imagina o chapéu do palhaço, certo? Isso aqui é um cone. Gente, imagina nós colocando aqui, ó, a gente colocando uma lanterna sobre esse cone aqui, ó, ele está flutuando sobre o plano alfa. Você diz, olha, o cone está flutuando, então o que vai aparecer embaixo dele? Se a gente colocar a lanterna aqui em cima, o que vai ser projetado lá embaixo? Vai lá, pensa aí. Se eu tenho uma lanterna aqui em cima, o que vai ser projetado lá embaixo? Vai ser projetado, pessoal, justamente, ó, presta atenção, a lanterna, ela vai projetar a luz dela, né? O que vai aparecer não é o cone, o que vai aparecer é essa circunferênciazinha aqui, ó, que é a base do cone, certo? Então vai aparecer uma circunferência com o mesmo diâmetro, com as mesmas dimensões da base do cone, certo, pessoal? Deixa eu fazer a circunferência aqui, ó, lembrando que essas projeções aqui são perpendiculares. Agora presta atenção aqui, agora que é o negócio. Se você colocar a lanterna aqui, pessoal, olha, nessa posição, da direita para a esquerda, ela vai projetar essa imagem do cone agora nessa posição, nessa perspectiva, nesse plano beta. O que é que vai aparecer aqui no plano? Observe que se você botou de cima para baixo, apareceu uma circunferência. Por quê? Porque a base dele é a circunferência. A projeção é de cima para baixo. Agora, da direita para a esquerda, o que vai ser projetado lá? Vai ser projetado um triângulo, não é não? Vocês concordam comigo? Um triangulinho. Esse triangulinho aqui, ó, é o que vai ser a sombra, a projeção desse cone aqui, ó, nessa perspectiva agora aqui, ó. Eu coloco a lanterna aqui, o que vai aparecer lá? Esse triangulinho aqui, ó, certo? Esse triangulinho aqui. Olha lá a imagem lá projetada. Isso aqui, pessoal, é a letra B. Esse exemplo que eu coloquei aqui, ela é a letra B, certo? Da nossa página 48, questão 2. Questão 2, letra B da página 48. Tudo bem, meus queridos? Só um tempinho aqui que eu volto já.
Meus filhinhos e minhas filhinhas, prestem atenção agora aqui o procedimento. Vocês vão pegar o nosso livro 2, SAS, certo? E nós vamos fazer, sabe o que, pessoal? A página 45, questão I2, e a página 48, só que na página 48, se vocês observarem aí, você tem duas questões, né? Você tem a questão 1 e 2, e depois a questão 1 e 2. Essa questão 1 e 2 aqui que eu estou me referindo, essa aqui que fala dialogar e conhecer, certo? Dialogar e conhecer, você tem a questão 1 e 2, e agora é com você, você tem a questão 1 e 2. Vocês vão fazer essas questões, elas são bem simples, bem tranquilas, o procedimento é o mesmo, vocês vão tirar foto e postar lá na plataforma para a gente estar acompanhando vocês nessas atividades, tá bom, meus filhos? Tudo bem? Então a gente fica aqui com essa nossa aula de hoje. O resto do conteúdo, que é da página 49 até a página 52, é leitura, é só teoria. Aí eu faço o seguinte, vocês vão ler a página 49 até a página 52, vocês vão ler, que aí na próxima aula eu vou explicar essa parte aí para vocês, tá bom? A princípio fica só nessa aula aqui com essas atividades que são bem tranquilas, bem fáceis, pessoal. O que eu fiz aqui nessa videoaula é o que vocês vão fazer na atividade lá com vocês. Lembrando que na próxima aula eu vou terminar de explicar esse conteúdo, certo? Que é só uma explanaçãozinha. Na princípio o conteúdo já acabou, que é só isso aqui, mas eu vou fazer uma explanação dessa última parte que falta, tecer alguns comentários e começar com o Teorema de Pitágoras, tá bom? Ontem eu corrigi a prova de vocês, fiquei muito feliz, muito satisfeito mesmo, porque bastante aluno está tirando nota boa e é assim mesmo, pessoal, a gente tem que saber se reinventar, tem que saber estudar, tem que saber se planejar, se organizar.